Meu nome é Antônio Gomes da Silva, conhecido como Mestre Antônio. Estou aqui no meu rancho, na Vila São Félix, está a 18 quilômetros da sede de Mauriti, aqui no estado do Ceará. Vivo de confeccionar instrumento musical, como o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo acústico, e às vezes algum violão comum. E levo a vida trabalhando na roça, muitas vezes, e o maior tempo do meu serviço da arte. Mas como a gente tem um pedacinho de terra aqui no município de Mauriti, então a gente também não pode deixar de dizer que é da roça, porque realmente foi criado na roça, e isso passamos muito tempo trabalhando na agricultura, e por isso considero que sou da roça. Trabalho com plantação de milho, feijão, abóbora, quiabo, melancia. Aqui nós estamos numa pontinha do quintal, mas temos a nossa roça num lugarzinho chamado Pau da Velha. E lá é plantio de mandioca, plantio de feijão, plantio de milho. É feito o primeiro, o segundo e o terceiro risco. Esse terceiro risco ele vai arrodear, fazer isso. Da mesma maneira feito aqui, mas isso em medidas corretas, que simplesmente está fazendo a simulação. Aí é cavado com uma ferramenta, cortando aqui. Com esta ferramenta pode ser cavado, tirado os pouquinhos assim de pouco, até ficar na posição cavada, na medida certa, que é 1,4 centímetro, que fica no meio aqui, no centro aqui, e ele é tangido para os aceros. E depois é feito um segundo risco aqui, ao redor, com a medida de 4 milímetros, e essa parte que sobra aqui, ela sai todinha, vai sair toda até ficar com essa espessura que se vê aqui. Não sou músico, nem compositor, mas fabrico os instrumentos, toco algumas partiturazinhas para testar o som somente. Mas não sou um músico profissional, não sei tocar, mas simplesmente para conhecer o som, dá para conhecer. Isso, para ficar do jeito que a gente aprendeu, para ter um instrumento bom, que ele começa de um tronco de uma árvore, porque a árvore, o tronco dela, geralmente vai aparecer essas rajas, e então é pegado de uma casca a outra da árvore e colado no meio, fazendo essa escama que dá o nome de tigrado. Então isso aqui, ele vai gerar um bom som no instrumento, vai ter uma qualidade de som muito boa, principalmente os músicos que já conhecem o que é instrumento vão escolher esses instrumentos que são fabricados do tronco da árvore, como esse e esse que está sendo fabricado.
meus instrumentos eles são vendidos aqui mesmo no estado do Ceará, alguns também na Bahia e no Pernambuco, mas o foco da venda, a maioria das vendas são em São Paulo, lá na Brás Musical e na Musical Araújo. São eles que compram mais. Não vendo para outras lojas, que tem muitas lojas que me conhecem, mas não vendo para outras porque confecciono pouco instrumento por mês e assim não sobra para os outros. Mas a minha fonte de renda maior é em São Paulo. Isso aqui é um fundo de um violino 2x2 e ele também é da mesma maneira feito de tronco de árvore. Para se achar as medidas que são de precisão nesses locais, é usado essa peça que chama-se de spessímetro. Ele é colocado e através dela se acha as medidas que tem aqui, aqui, também aqui e aqui da mesma maneira. E são medidas variadas, são medidas sigilosas e finíssimas. Precisa um finíssimo acabamento para poder o instrumento sair com uma boa qualidade de som. Isso podemos passar as medidas corretas, porque são sigilos dos luthiers. Mas precisa essa ferramenta que se aprende a trabalhar com ela. Quando a gente trabalha com a madeira importada, que alguém precisa mesmo do instrumento de boa qualidade, então a realidade tem que ser dita. Então só se encontra essas madeiras na Itália, é um lugar um país que é o mais exportador de madeira para o Brasil é a Itália, e tem outros países como a Alemanha e outros que produzem madeiras para esse tipo de trabalho, como o abeto e o ácero e o ébano para fazer acessórios, né? No caso, o abeto vai ser utilizado no lugar dessa madeira aqui que a gente está mostrando, que é pinho comum. O ácero vai ser utilizado nesse aqui, que é cedro rajado, uma madeira ainda não muito conhecida no comércio, porque ela é nativa daqui mesmo do sertão do Ceará. E essa madeira ela está entrando agora no mercado como cedro rajado. Então ela dá uma qualidade de som bem parecida, bem aproximado às madeiras que já são mesmo credenciadas para o serviço. Bom, o pessoal da Secult estiveram em Bauriti, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, e ficaram sabendo que em São Félix tinha um rapaz que fazia violino. Vieram até aqui na minha residência, viram o meu serviço e ficaram surpreendidos porque não conhecia. E daí então levaram meu nome para ser mestre da cultura e foi aprovado. Isso para mim é um privilégio de ter recebido esse título de mestre da cultura. Esse instrumento aqui, com certeza quando ele tiver terminado, usando todos os requisitos que precisa, então vai sair com certeza um bom violino, porque ele é feito na estética que a gente aprendeu e que é exigido. Apesar de não ser a madeira, como se diz, já credenciada para a arte, mas também é uma madeira que produz uma boa qualidade de som, que dá para se tocar em qualquer orquestra sem ser reclamado. A gente trabalha com madeira preta, o cavalete é feito de ácero. Aqui essas peças, que é queixeira, é feita de pau d'arco ou IP, o estandarte, as cravelhas também, e o espelho pode ser preto ou então de IP. As costas e o fundo são as costas de canafistra, esse violino, e a frente é de pinos comum. A gente entrega ele pronto no estojo. O estojo ele é trabalhado em madeira, compensado e coberto com napa e espuma e forrado com a pelúcia, um acabamento muito
especial que antigamente chamava-se de instrumento de super luxo, porque o violino vai ficar numa caixa bem confortável, onde não tem risco de queda. Se cair, não quebra, não se vence, porque é madeira, é estojo tradicional. E assim o arco também, ela é feito de uma madeira de roxinho que imita bem o pau-brasil, não é o pau-brasil, mas imita bem, tem uma boa flexibilidade na madeira, tem uma pressão muito boa para esticar as crinas, para afrouxar também. Ela volta a ficar na posição que era a madeira antes, ela não sai, não perde o seu efeito, a sua córcova não perde, ela permanece uma madeira muito boa e já aprovada em São Paulo, em outras regiões, ela é aprovada, madeira muito boa para este serviço. Esse aqui é o molde para um contrabaixo acústico, ele mede 1,95 m depois de pronto a altura dele. São instrumentos nobres, instrumento que ele pode ter uma elevação muito alta em termos de conhecimento pelo mundo, principalmente nos países de primeiro mundo, como já foi enviado desse instrumento para a Europa, já foi enviado para outros países da América do Sul. E assim eu tenho alegria em saber que tenho meus instrumentos por aí nos exteriores, em outros países, onde a gente está sendo conhecido no Brasil inteiro, bem divulgado pela jornal, televisão e enfim, muitas manchetes já foram passadas. E assim para nós é uma alegria em saber que Deus deu para nós esse dom, esse conhecimento técnico que não foi fácil para chegar. Também gostaria de ter as condições de um dia ter uma fábrica de instrumento, como até aqui a gente tem trabalhado só, e que tivesse bastante pessoas luthiers que pudesse construir em grande quantidade para exportar para o mundo, porque também aí seria uma parte boa, ideal na parte sustentável, que poderia nos ajudar a nossa vida financeira também. Não somente a música, mas a construção do instrumento. Esse é um grande sonho que eu tenho na minha vida. Pode ser pequeno e pode ser fácil, mas para mim se torna difícil por causa das condições financeiras. Mas Deus tudo pode fazer. O meu pai era repentista, ele usava viola, chamada de viola de cantador, que é o nome mais popular, viola de cantador. Então as violas dele, ele mesmo que fazia, ele mesmo confeccionava, não era uma coisa de fino acabamento, mas que tinha um som. No lugar de tarraxa ele usava cravele, que chamava cravinas, e era feito da própria madeira. E então tinha um acabamento fraco, mas que tinha um som bom. Então eu considero que a parte da confecção do instrumento de trabalhar com madeira já é uma hereditariedade. Também a gente tem algum parentesco com italianos, e por aí já vem uma parte que é puxado bem para a luteria, para a parte de confeccionar instrumentos. No rincão do interior, no mais humilde sertão, nasceu um gênio que trouxe na palma da sua mão o saber do nordestino que fabrica violino, guitarras e violão. Antônio Gomes da Silva, Totônio como é chamado, um filho de Mauriti, um sertanejo educado, famoso por seu talento, fabricando um instrumento até pra ser importado. Tá ruim, tô ruim de tocar banana, viu? Tá gravando não, né?
Olha, rapaz. A gente sente uma emoção muito grande quando termina de construir um instrumento após 15 dias de confecção. Depois vai para 90 dias quando está o instrumento já pronto na posição de tocar. A gente se sente feliz quando pega o instrumento, que toca aquele instrumento, que sente aquele som gostoso. É uma coisa muito importante. Tudo isso é obra da natureza.